Olá, meu nome é Cauê Barbosa Cruz, bolsista de iniciação científica pela UDESC, sob orientação do professor Guilherme Verran. Eu vou apresentar um resumo sobre o que foi desenvolvido nesse meu tempo como bolsista, em cima do estudo do processo de extrusão em canal angular para a liga de titânio beta metastável TNZT. O principal objetivo desse trabalho é avaliar o efeito do processo ECAP nas propriedades da liga. Essa liga que é caracterizada como um biomaterial, já que não apresenta nenhuma toxicidade ao corpo humano. Então, ela é aplicada em larga escala na indústria médica, como em próteses, por exemplo. Então, ela foi submetida ao ensaio ECAP, e aqui vão ser apresentados mais especificamente dados de alteração na dureza do material, antes e após o ensaio. Bom, então fazendo uma breve introdução aqui à liga, ela é uma liga de titânio com três elementos de liga: 35% de nióbio, 7% de zircônio e 5% de tântalo. Todas essas porcentagens em peso. Ela é também conhecida como TNZT, devido às iniciais de cada componente. Ela é reconhecida devido à sua alta biocompatibilidade, porque ela apresenta uma elevada resistência à corrosão, que é a isso que se refere a imagem ao lado aqui. Ali no eixo vertical a gente tem a resistência à polarização, que é inversamente proporcional à taxa de corrosão uniforme do material. Ou seja, quanto maior esse valor do gráfico, menor é a tendência do material passar por uma condição de corrosão. A liga também apresenta um baixo módulo de elasticidade, que para esses fins é ideal, já que o módulo de elasticidade do tecido ósseo humano é relativamente baixo. Então, como os dois materiais vão estar sempre em contato, é interessante que esses valores sejam pelo menos semelhantes. Introduzindo agora o processo ECAP em si, ele consiste basicamente na extrusão forçada através de uma matriz bipartida, que é representada aqui ao lado. Em A, ela está fechada, com punção já em posição. Esse punção vai receber a força da máquina de compressão e vai então conformar o corpo de prova que, para aquele caso em A, já deve estar dentro da matriz. Ali em B, a gente tem um melhor entendimento do caminho que o corpo de prova percorre dentro da matriz. A gente percebe dois canais se encontrando com um ângulo interno ali, o ângulo menor de 120 graus. Para esse caso, né, esse ângulo pode variar de acordo com o que você almeja para o seu material. Aqui então mais algumas imagens. À esquerda, os corpos de prova e à direita, a base com a matriz, parte da matriz dentro. Essa base é do mesmo material da matriz e tem 4 furos, onde foram introduzidas resistências elétricas para aquecer a base da matriz, ou seja, o processo é realizado a quente. Falando mais especificamente sobre isso, então, os passes na matriz foram realizados a uma temperatura de 300 graus Celsius, com o objetivo de reduzir o limite de escoamento, porque assim a gente tem uma força menor necessária para realizar a extrusão, né? Aqui embaixo a gente tem uma imagem que ajuda a reforçar isso. A gente percebe que com o crescimento da temperatura homóloga, que é diretamente proporcional à temperatura da peça, ocorre um decréscimo do limite de escoamento do material. Os passes foram feitos fazendo uso de lubrificação também, porque assim a gente consegue evitar fluxo irregular de metal durante a extrusão. A gente consegue também reduzir a energia necessária para a deformação, porque caso o atrito seja muito grande, essa força só tende a aumentar, a força de extrusão. Esse mesmo atrito também tende a elevar a temperatura a níveis indesejáveis, níveis que podem modificar a microestrutura do material, que é algo que a gente não quer para esse caso. Aqui eu tenho uma tabela detalhando melhor como foram utilizadas as 4 amostras, uma como referência, a outra
realizando um passe na matriz, a outra 3 e a outra 6 passes na matriz. Essas duas últimas, de 3 e de 6 passes, tinham um comprimento inicial um pouco maior, de 70 milímetros, porque devido à natureza bipartida da matriz, após cada passe, as amostras apresentavam rebarba. Então, eu preciso remover essa rebarba, isso significa material perdido, que é traduzido em redução de comprimento. Então, por isso que essas em que foram realizados mais passes têm um comprimento inicial maior. A rota de processamento ECAP utilizada foi a rota A, que significa que não há rotação da amostra para fazer a realização dos repasses. Então ela é sempre introduzida na matriz como ela foi introduzida nas primeiras vezes. Aqui então estão listadas as etapas de processamento das amostras, com uma imagem ilustrativa ao lado para facilitar o entendimento. Então, as amostras foram cortadas longitudinalmente, embutidas em resina. Foi feito o lixamento, seguindo a granulometria ali presente no slide. Foi feito o polimento em pasta de diamante e só então foi feito o ensaio de microdureza, onde a gente fez 8 medições no sentido longitudinal, que é ao longo daquela linha em vermelho na imagem. E por fim, nós temos aqui os resultados obtidos dos ensaios de dureza, e a gente já consegue perceber que, conforme foi aumentado o número de passes, a dureza média ao longo daquela linha do slide anterior também aumentou. A gente percebe também um aumento do desvio padrão no que se refere às regiões externas das amostras. Isso significa que, se a gente pegar a ilustração do slide anterior como base, a diferença entre as durezas da região superior, externa superior e a região externa inferior aumentou, conforme o número de passes aumentou. E o que era esperado, porque uma dessas regiões sempre passou pelo ponto de menor ângulo da matriz, enquanto a outra sempre passou pela região de maior ângulo da matriz. Então elas foram submetidas a condições um pouco diferentes de deformação. A gente pode concluir disso tudo que os resultados foram condizentes com o que é relatado na literatura, e então a gente pode afirmar que os métodos e metodologia aplicada são confiáveis. Aqui algumas referências usadas e meus agradecimentos. Muito obrigado pela atenção.